ao narrar a circunstância que levaram meu confinamento dentro deste asilo para loucos. Tenho consciência que minha situação atual vai criar uma dúvida natural sobre a autenticidade desta narrativa. Trata-se de um fato lamentável, que a maior parte da humanidade é demasiadamente limitada na sua visão mental para ponderar com paciência e inteligência aqueles fenômenos isolados, vistos e sentidos apenas por uns poucos psicologicamente sensíveis e que se encontram fora da sua experiência comum. Homens com intelecto mais aberto sabem que não existe uma distinção clara entre o real e o irreal, que todas as coisas se manifestam do seu jeito, apenas graças aos delicados canais físicos e mentais, por meios dos quais nós nos tornamos conscientes delas. Mas o materialismo banal da maioria condena como loucura os lampejos de uma visão extraordinária, que consiga penetrar o véu comum do empirismo óbvio. Meu nome é Jarvis Dudley, e desde a infância mais remota, tenho sido um sonhador e um visionário, rico além da necessidade de uma vida profissional e temperamentalmente inapto para os estudos formais e a diversão social das minhas relações. Vivi sempre nos domínios à parte do mundo visível, passando minha juventude e adolescência com livros antigos e pouco conhecidos, e perambulando pelos bosques e campos da região próxima da casa dos meus ancestrais. Não creio que o que li nesses livros e vi naqueles campos e bosques era exatamente o que os outros garotos leram e viram lá. Mas sobre isso eu devo falar pouco, já que um relato pormenorizado só confirmaria as difamações cruéis sobre o meu intelecto, que ouço algumas vezes ao acaso, dos acompanhantes furtivos sussurrando à minha volta. Basta que conte os eventos sem analisar as causas. Já disse que vivi à parte do mundo visível, mas não disse que vivi sozinho. Nenhum ser humano pode fazer isso, pois, na falta da companhia dos vivos, ele inevitavelmente busca o apoio da companhia de coisas que não são ou não estão mais vivas. Próximo da minha casa, há um vale arborizado peculiar em cujos recantos na penumbra passei a maior parte do tempo lendo, pensando e sonhando. Sobre seus barrancos cobertos de musgos, meus primeiros passos da infância foram dados, e em torno dos seus carvalhos grotescamente nodosos, minhas primeiras fantasias de meninice foram criadas. Como passei a conhecer bem as ninfas dos bosques que tomavam conta daquelas árvores, e quantas vezes observei suas danças vibrantes sobre os feixes luminosos que se esvaeciam de uma lua minguando. Mas sobre essas coisas eu não devo falar agora. Vou contar apenas da tumba solitária na mata cerrada, escura da encosta. A tumba abandonada dos Hydes, uma família antiga e enaltecida, cujo último descendente direto foi colocado dentro de seus nichos muitas décadas antes do meu nascimento. A câmara mortuária que me refiro é feita de granito clássico, gasto e descolorado pelas garoas e umidade de gerações. Escavada contra a encosta, a estrutura é visível apenas na entrada. A porta, uma laje de pedra pesada e intimidadora, é presa por dobradiças enferrujadas e encontra-se trancada, entreaberta de um jeito estranhamente sinistro, com correntes e cadeados pesados de ferro, seguindo um padrão horripilante de meio século atrás. A residência da família cujos herdeiros estão aqui sepultados um dia coroou o declive que contém a tumba, mas há muito foram vitimados pelas chamas que começaram com a queda de um raio da tempestade à meia-noite, que destruiu essa mansão melancólica. Os moradores mais velhos da região falam algumas vezes com vozes sussurradas e inquietas, insinuando que eles chamam de ira divina, de uma maneira que em anos posteriores aumentou vagamente o fascínio sempre forte que eu sentia pela sepultura obscurecida pela mata. Um homem apenas havia perecido no fogo, quando o último dos Hydes foi enterrado nesse lugar de sombras e silêncio. A urna triste de cinzas veio de uma terra distante, para a qual a família havia corrido quando a mansão queimou. Não resta ninguém para colocar flores diante do portal de granito, e poucos têm a coragem de desafiar as sombras deprimentes que parecem deixar-se ficar estranhamente em torno das pedras gastas pela água. Nunca vou esquecer a tarde em que encontrei ao acaso, pela primeira vez, essa casa de morte meio escondida. Era o auge do verão,
quando a alquimia da natureza transforma a paisagem silvestre numa massa verde intenso e quase homogêneo. Quando os sentimentos são quase inebriados com as ondas repentinas do orvalho e das folhagens. E o cheiro peculiarmente sutil e indefinível da terra e da vegetação. Em ambientes assim, a mente perde a sua perspectiva. O tempo e o espaço tornam-se insignificantes e irreais. E ecos de um passado pré-histórico perturbam incessantemente a consciência fascinada. Todo dia eu perambulava pelos bosques misteriosos do vale, perdido em pensamentos que não devo discutir, e conversando com coisas que eu não preciso nomear. Em anos, uma criança de 10, eu ouvira muitas coisas incríveis, desconhecidas para a maioria, e era peculiarmente amadurecido em determinados aspectos. Quando encontrei repentinamente a entrada da câmara mortuária, ao forçar-me a passagem de 2 capões de urze branca, eu não tinha ideia do que tinha descoberto. Os blocos escuros de granito, a porta tão curiosamente entreaberta e os entalhes fúnebres sobre a abóbada não despertaram em mim a associação de um caráter lúgubre ou terrível. De túmulos e tumbas, eu sabia e imaginava muito, mas por conta da minha índole singular, fora mantido distante de qualquer contato pessoal com adros e cemitérios. A estranha casa de pedra em meio à mata, no declive, era para mim apenas uma fonte de curiosidade e especulações. E seu interior frio e úmido, para dentro do qual eu espiava em vão através da abertura tão aflitivamente exposta, não continha para mim nenhuma sugestão de morte ou decomposição. Mas naquele instante de curiosidade, nasceu o desejo loucamente irracional que me trouxe para este inferno de confinamento, iniciado por uma voz que só pode ter vindo do espírito abominável da floresta. Tomei a decisão de entrar na escuridão que me chamava, apesar das correntes pesadas que barravam a minha passagem. Na luz que caía do dia, sacudia alternadamente os obstáculos enferrujados, a fim de escancarar a porta de pedra, e experimentei espremer meu corpo franzino através do espaço já oferecido. Mas nenhum plano teve sucesso. Apenas curioso num primeiro momento. Agora eu estava desvairado. E enquanto voltava para casa no crepúsculo que se adensava, prometi para os 100 deuses do bosque que a qualquer custo, algum dia forçaria uma entrada nas profundezas escuras e frias que pareciam me chamar. O médico de barba grisalho ruiva, que vem todos os dias ao meu quarto, disse uma vez para um visitante que essa decisão marcou o princípio de uma lamentável monomania. Mas vou deixar o julgamento final para os meus leitores, quando tiverem tomado a consciência de tudo. Os meses que seguiram minha descoberta foram passados em tentativas vãs de forçar o intrincado cadeado da câmara mortuária, levemente aberta e investigando de maneira cuidadosamente comedida a natureza e a história da estrutura. Com os ouvidos tradicionalmente receptivos de um garoto, aprendi muito, apesar de uma reserva costumeira que me levou a não contar a ninguém sobre minhas informações ou decisão. Talvez valha a pena mencionar que eu não estava de forma alguma surpreso ou aterrorizado ao ficar sabendo da natureza da câmara mortuária. Minhas ideias, um tanto originais sobre a vida e a morte, fizeram que eu associasse de uma maneira vaga o corpo morto com um corpo vivo e respirando. E senti que a família grande da mansão queimada estava de alguma forma representada dentro daquele lugar de pedra que eu queria explorar. Histórias resmungadas de ritos estranhos e festas pagãos de anos passados na mansão antiga me proporcionavam um interesse renovado e potente sobre a tumba, diante de cuja porta eu sentava por horas seguidas a cada dia. Uma vez, enfiei uma vela para dentro da entrada, quase fechada, mas não consegui ver nada a não ser um lance de escadas, de pedra esmaecida que levava para baixo. O cheiro do lugar repugnou-me, mas, apesar disso, me enfeitiçou. E sentia que já conhecera antes, num passado remoto além de todas as lembranças, além do tempo que ocupo neste corpo que possuo agora.
Um ano depois de ter contemplado a tumba pela primeira vez, achei por acaso uma tradução carcomida do Vidas de Plutarco no sótão lotado de livros da minha casa. Lendo a vida de Teseu, fiquei muito impressionado com aquela passagem que falava da Pedra Grande, embaixo da qual o herói menino encontraria os indícios apontando o seu destino no momento em que fosse velho o suficiente para levantar o seu peso enorme. A lenda teve o efeito de dispersar a minha impaciência mais aguda de entrar na câmara mortuária, pois ela me fez sentir que o momento não era oportuno. Mais tarde, disse para mim mesmo, eu chegaria a uma força e inventividade, capazes de destrancar com facilidade a porta acorrentada pesadamente. Mas até que isso acontecesse, eu faria melhor me conformando ao que parecia ser a vontade do destino. Dessa maneira, minha vigília junto ao portal desagradavelmente úmido tornou-se menos constante, e grande parte do meu tempo passei com ocupações igualmente estranhas. Algumas vezes levantava no maior silêncio durante a noite e saía furtivamente para caminhar naqueles adros e cemitérios dos quais fora mantido distante por meus pais. O que fiz lá eu não devo dizer, pois não tenho certeza da realidade de certas coisas, mas sei que, no dia seguinte, a um desses passeios noturnos, muitas vezes eu espantava aqueles à minha volta, com meu conhecimento sobre tópicos quase esquecidos por muitas gerações. Foi depois de uma noite dessas que choquei a comunidade com a ideia extravagante sobre o enterro do rico e festejado Squire Brewster, um conhecido construtor local que fora sepultado em 1711 e cuja lousa da sepultura, com uma caveira e ossos cruzados entalhados, estava desintegrando-se lentamente. No momento de imaginação infantil, jurei que não apenas o agente funerário Goldman Simpson tinha roubado os sapatos com fivelas de prata, as meias de seda e as roupas de baixo de cetim do falecido antes do enterro. Mas também que o próprio Squire, ainda não totalmente inanimado, se revirava 2 vezes no caixão coberto por monte de terra no dia seguinte do seu sepultamento. Mas a ideia de entrar na tumba nunca deixou meus pensamentos, sendo na verdade estimulada pela descoberta genealógica inesperada que meus próprios ancestrais maternos possuíam pelo menos um ligeiro vínculo com a suposta e extinta família dos Hydes, sendo o último da minha descendência paterna. Da mesma forma, era o último desta linhagem mais antiga e mais misteriosa. Comecei a sentir que a tumba era minha e passei a esperar com uma ansiedade fervorosa o momento em que poderia passar por aquela porta de pedra e descer aqueles degraus de pedra viscosos no escuro. Agora eu passara a ter o costume de ouvir com muito mais atenção, junto ao portal ligeiramente aberto, escolhendo minhas horas favoritas de silêncio à meia-noite para a estranha vigília noturna. Quando atingi a maioridade, já tinha aberto uma pequena clareira na mata, cerrada junto ao trecho embarrado da encosta, permitindo que a vegetação desse a volta pelos lados, e por cima do espaço como as paredes e o telhado de um carramachão rústico. Este carramachão era meu templo, e a porta entreaberta, meu santuário. E aqui eu ficava deitado sobre o chão musgoso, pensando coisas esquisitas e sonhando sonhos estranhos. A noite da primeira revelação foi uma noite mormacenta. Eu devo ter dormido de cansaço, pois foi com um sentimento claro de despertar que ouvi as vozes. Desses tons de vozes e sotaques hesito em comentar, e da sua essência não vou falar. Mas posso dizer que eles apresentavam algumas diferenças incomuns de vocabulário, pronúncia e modo de locução. Cada nuance do dialeto da Nova Inglaterra, desde as sílabas de 50 anos atrás, pareciam representadas naquela conversação imaginária. Apesar de ter sido só mais tarde que observar o fato, mas, naquele instante, na verdade, minha atenção fora distraída desta questão para outro fenômeno. Um fenômeno tão fugaz que não pude jurar sobre a sua realidade. Eu mal pude acreditar quando acordei, e uma luz foi apagada com pressa dentro da sepultura abaixo. Não acredito que estava aterrorizado ou tomado pelo pânico, mas sei que fui completa e permanentemente mudado naquela noite. Ao voltar para casa, segui com decisão absoluta atrás de um baú que se decompunha no sótão.
onde encontrei a chave que no dia seguinte destrancou com facilidade a barreira diante da qual tanto tempo eu esbravejava em vão. Foi na luz suave do fim da tarde que entrei pela primeira vez na câmara mortuária da colina abandonada. Um feitiço tomara conta de mim e meu coração pulava com uma alegria que mal consigo descrever. Quando fechei a porta e desci os degraus, que gotejavam de umidade sobre a luz da minha única vela, eu parecia conhecer o caminho muito bem. E apesar da vela ter captado com a atmosfera infecta e asfixiante do lugar, senti-me particularmente à vontade no ar mofado e de ossuário. Olhando à minha volta, observei muitos caixões com lousa de mármore, ou os restos de caixões. Alguns estavam fechados e intactos, mas outros tinham quase desaparecido, deixando as alças de prata e as placas isoladas em meio a alguns montes estranhos de um pó esbranquiçado. Sobre uma placa li o nome de Sir Geoffrey Hyde, que vira de Sussex em 1640 e morrera aqui alguns anos mais tarde. No nicho proeminente havia um caixão razoavelmente bem preservado e desocupado, ornamentado com um único nome que me proporcionou um sorriso e um belo de um arrepio. E então, um impulso bizarro me fez subir sobre a louça larga, apagar a vela e me deitar dentro do espaço vazio. Na luz cinzenta do amanhecer, saí trôpego da câmara mortuária e tranquei a corrente da porta atrás de mim. Eu não era mais um jovem, apesar de somente 21 invernos terem gelado o esqueleto do meu corpo. Os aldeões madrugadores, que observaram meu avanço de volta para casa, me olhavam com estranheza e enchiam-se de espanto com os sinais de folia vulgar que viam em alguém cuja vida era conhecida por ser sóbria e solitária. Só apareci diante meus pais após um longo e reparador sono. Daí em diante passei a visitar a tumba obsessivamente, vendo, ouvindo e fazendo coisas que nunca devo lembrar. Minha fala, sempre suscetível à influência do ambiente, foi a primeira coisa a sucumbir com a mudança, e o arcaísmo de dicção, repentinamente adquirido, foi logo observado. Mais tarde, uma coragem e irresponsabilidade estranha apareceram em meu comportamento, até eu passar a possuir, inconscientemente, a postura de um homem do mundo, apesar de uma vida inteira de isolamento. Minha língua outrora calada tornou-se tagarela, com a graça e a tranquilidade de um homem de Chantersfield, ou com o cinismo pagão de um homem de Rochester. Eu demonstrava uma cultura peculiar, completamente distinta da erudição extravagante e monástica que estudara na juventude, e cobria as guardas dos livros com epigramas descuidados e de improviso que sugeriam diversão e festa, com a graça e a jovialidade dos rimadores clássicos. Uma manhã no café, cheguei próximo do desastre, ao declamar uma canção efusiva de festança, com um tom de voz obviamente afetado pela bebida. Ela trazia um pouco da jocacidade georgiana, nunca registrada num livro, e seguia mais ou menos assim. Venham para cá, meus amigos, com os seus canecos de cerveja, e vamos beber ao dia antes que ele nos abandone. Abarrotem suas travessas com uma montanha de carne, pois comer e beber é o que nos traz alívio. Então encham seus copos, pois a vida vai logo passar. Quando estiverem mortos, nunca vão brindar aos seus reis ou às suas garotas. Anacreonte tinha um nariz vermelho, é o que dizem. Mas o que é um nariz vermelho se você não é feliz e se diverte? Que uma talhadeira me parta ao meio. Prefiro ser velho enquanto estou aqui, do que branco como uma flor de lis e morto daqui a meio ano. Então, Betty, minha garota, venha me dar um beijo. No inferno não há uma filha de hospedeira assim. O jovem Harry se aprumou como pôde. Logo vai perder a peruca e cair para baixo da mesa. Mas encham seus copos e passem eles adiante. Melhor debaixo da mesa do que debaixo da terra. Então divirtam-se e brinquem, e tomem um longo trago, pois debaixo de 2 metros de barro
É mais difícil de rir. O diabo me deixou torto. Mal consigo caminhar. E maldito seja se consigo ficar de pé ou conversar. Aqui, patrão. Diga para a Beth pegar uma cadeira. Eu vou demorar um pouco para chegar em casa. Pois minha mulher não está lá. Então me dê uma mão. Pois não consigo ficar de pé. Mas estou feliz enquanto seguir em cima da terra. Nessa época percebi o medo que sentia do fogo e das tempestades, com raios e trovões. Antes indiferente a tais coisas, agora eu sentia um temor indescritível delas. E me retirava para os recantos mais profundos da casa, sempre que o céu ameaçava um espetáculo elétrico. Uma obsessão favorita minha durante o dia era a adega em ruínas da mansão queimada, e fantasiando, via a estrutura como ela era no seu auge. Numa ocasião surpreendi um aldeão, ao levá-lo com confiança até uma adega menor e mais abaixo, de cuja existência eu parecia saber, apesar de ela não ser vista e lembrada por muitas gerações. E finalmente chegou o dia que eu temia tanto tempo. Meus pais, assustados com a conduta e aparência alterada do filho único, começaram a exercer sobre meus movimentos uma espionagem benévola, que ameaçou resultar em um desastre. Eu não contara a ninguém sobre as visitas à tumba, tendo guardado minhas intenções secretas com zelo religioso desde a minha infância. Mas agora era forçado a tomar cuidado, andando aos zigue-zagues pelo labirinto do vale, coberto de bosques, na possibilidade de ter de me deparar com um possível perseguidor. A chave para a câmara mortuária, cuja existência só eu sabia, era mantida presa por um cordão em torno do meu pescoço. Qualquer coisa que encontrasse enquanto estivesse entre as paredes da sepultura nunca era carregada para fora. Uma manhã, quando saí da tumba úmida e prendi a corrente do portal com a mão um tanto trêmula, observei na mata contígua o rosto temível de um vigia. Certamente o meu fim estava próximo, pois meu carramachão fora descoberto e o objetivo das minhas incursões noturnas revelado. O homem não me abordou, então voltei às pressas, num esforço de ouvir o que ele poderia relatar para meus pais. Será que minhas visitas além da porta acorrentada estariam prestes a serem proclamadas ao mundo? Imaginem a minha agradável surpresa ao ouvir o espião informar a meu pai, num sussurro cauteloso, que eu passara a noite no carramachão fora da tumba, com os meus olhos semicerrados pelo sono e fixos sobre a fenda onde o portal trancado permaneceu entreaberto. Que milagre então haveria tapeado o vigia? Eu estava convencido agora de que uma intervenção supernatural me protegia. E encorajado por esse incidente caído dos céus, passei a ir abertamente à câmara mortuária, confiante que ninguém testemunharia a minha entrada. Por uma semana, vivi todas as alegrias daquela sociabilidade sepulcral que não devo descrever. Foi então que acontecera a coisa que me trouxera para esta moradia maldita de tristeza e monotonia. Eu não deveria ter me aventurado na rua naquela noite, pois os sinais de trovoadas estavam nas nuvens e uma fosforescência infernal subia do pântano mal cheiroso nos fundos do vale. O chamado dos mortos também era diferente. Em vez da tumba na encosta, era o próprio demônio, o demônio que governava a adega queimada no cimo da colina que me chamava com dedos invisíveis. Quando saí do bosque no meio do caminho, entre a campina e a ruína, contemplei na luz indistinta do luar uma coisa que sempre esperei vagamente: a mansão. A mansão desaparecida por meio século, uma vez mais se erguia, com sua altura imponente para minha visão extasiada, e cada janela cintilava com o esplendor de muitas velas. Subindo o longo caminho de entrada, rodavam os coches da alta sociedade de Boston, enquanto a pé vinha uma congregação numerosa de dandies com seus pós de arroz das mansões vizinhas. Juntei-me a essa turma, apesar de saber que deveria estar com os anfitriões, em vez de com os hóspedes. Dentro da mansão havia música, risadas e uma taça de vinho em cada mão. Reconheci vários rostos, mas eu os teria reconhecido melhor
se estivessem ressecados ou carcomidos pela morte e a decomposição. Em meio a essa turma animada e inconsequente, eu era o mais maluco deles e muito devasso. Blasfêmias diversas jorravam em torno dos meus lábios. E em gracejos chocantes, eu desconsiderava qualquer lei de Deus ou da natureza. De repente, o estouro de um raio ressoou acima da algazarra da folia, rachando o telhado e estabelecendo um silêncio temeroso sobre a festa turbulenta. Labaredas de chamas e rajadas incandescentes de calor engolfaram a casa e os anfitriões, aterrorizados com o assalto de uma calamidade que parecia transcender os limites da natureza sem controle. Todos fugiram gritando noite adentro. Permaneci sozinho, preso ao meu assento, por um medo rastejante que nunca sentira antes. E então, um segundo de terror tomou conta da minha alma, queimando vivo até virar cinzas, com meu corpo espalhado pelos 4 ventos. Talvez eu não fosse sepultado na tumba dos Hydes. Meu caixão não estava preparado para mim. Eu não tinha o direito de descansar por toda a eternidade. Em meio aos descendentes de Sir Geoffrey Hydes. Sim. Eu reivindicaria minha herança de morte. Mesmo que minha alma tivesse de vagar aos longos dos tempos por outra morada corpórea, para representá-la na louça, desocupada no nicho da câmara mortuária. Pobre Jarvis Dudley jamais deveria compartilhar do melancólico destino triste de um Palinurus. Quando o fantasma da casa queimada desapareceu gradualmente, eu me vi gritando e lutando enlouquecido nos braços de 2 homens, um dos quais era o espião que me seguira até a tumba. Uma chuva caía aos cântaros, e ao sul no horizonte apareciam os clarões dos raios que recém haviam passado por nossas cabeças. Com o rosto marcado pela tristeza, meu pai ficou junto enquanto eu gritava pedindo para ser colocado dentro da tumba e repreendeu muitas vezes os homens que me seguravam para que me tratassem da melhor forma possível. Um círculo energético no chão da adega em ruínas indicava o impacto dos céus, e nesse local um grupo de aldeões curiosos com lanternas espreitavam uma caixa pequena com um acabamento antigo que o raio havia descoberto. Parando com minha luta fútil e despropositada, acompanhei os observadores enquanto eles examinavam o tesouro desconhecido e me deixavam compartilhar das suas descobertas. A caixa, cujo ferrolho estava quebrado pelo impacto que a havia desenterrado, continha muitos papéis e objetos de valor. Mas eu tinha olhos apenas para uma coisa. Era uma miniatura em porcelanato de um jovem, usando uma peruca elegantemente ondulada e trazendo as iniciais HJ. A aparência do rosto era tal que, quando olhei com muita atenção, parecia muito bem estar mirando atentamente em um espelho. No dia seguinte, me trouxeram para este quarto com as janelas gradeadas, mas fui mantido informado de algumas coisas por intermédio de um criado idoso e simplório que me apegara na infância e que, assim como eu, adorava o cemitério da igreja. O que tive coragem de contar sobre minhas experiências dentro da câmara mortuária só me trouxe sorrisos de pena. Meu pai, que me visita frequentemente, declara que em nenhum momento passei pelo portal acorrentado e jura que o cadeado enferrujado não fora tocado há 50 anos
Ele disse até que todo o vilarejo sabia dos meus passeios para a tumba, e que muitas vezes fui observado enquanto dormia no carramachão do lado de fora da fachada sinistra, com meus olhos semiabertos, fixos sobre a fenda que leva ao seu interior. Contra essas afirmações, eu não tenho uma prova real para oferecer, visto que minha chave para o cadeado foi perdida na luta naquela noite de horrores. As coisas estranhas do passado que aprendi durante aqueles encontros noturnos com os mortos, ele descartara como os frutos de uma vida inteira folheando toda sorte de livros em meio aos volumes antigos da biblioteca da família. Não fosse o meu velho criado Hiram, eu já teria a essa altura ficado bastante convencido da minha loucura. Mas Hiram, leal ao passado, seguiu com fé em mim e fez aquilo que me obriga a tornar a público pelo menos parte da minha história. Uma semana atrás, ele arrombou a tranca que acorrenta a porta da tumba, deixando-a perturbadoramente entreaberta, e desceu com uma lanterna para as profundezas sombrias. Sobre uma lousa, num nicho, ele encontrou um caixão velho e vazio, cuja placa manchada traz uma única palavra: Jarvis. Naquele caixão e naquela câmara mortuária, eles me prometeram que eu seria enterrado.